Só um pouquinho. Boa noite. Padilha. Boa noite. Lia, eu acho que tem algum microfone que você vai ter que, de repente, bloquear. Tem uns latidos de cachorro aí, não sei onde que é, tem uns microfones abertos. Eu gostaria que todos trancassem o microfone, com exceção do Luiz e o Emanuel, se fosse possível. Quem não sabe, se mexer na tela, lá embaixo aparece o comando para deixar o microfone mudo, ok? Então, já é 7h33, pelo meu relógio, não sei dos outros. Então, acho que já está na hora da gente serenar os ânimos, né? Evitar os rumores de fora e vamos iniciar a nossa reunião pública de hoje, ok? Eu vou ler uma mensagem que eu acho que muita gente já tomou conhecimento ou recebeu por essa semana, ok? Eclodem ao redor do mundo manifestações de ira e descontrole. Homens e mulheres de diferentes nações investem contra irmãos de sua própria esfera social. Moléstias diversas acometem simultaneamente ricos e pobres, sábios e tolos, justos e injustos. Desequilíbrios sociais multiplicam-se sem fim. Homens cheios de si percebem-se perdidos. Poderosos observam-se sem ação. Orgulhosos acham-se incapazes. O momento requer união e esperança. Não esmoreçam. A aparente superioridade do mal é necessária para que as sementes do bem possam germinar e crescer em toda a sua força. A transformação do planeta continua se operando de forma acelerada e infrutíferos serão quaisquer esforços para deter sua execução. Muitos sentem em seu próprio equilíbrio os reflexos da batalha que vem ocorrendo nos planos invisíveis. Deus está à frente. Tenham plena fé e sede perseverantes. Abandonem os sentimentos menos nobres e as baixas vibrações. Orem e vigiem, para que vossos pensamentos, palavras e ações estejam sintonizados com as boas vibrações do amor. É necessário expurgar deste planeta a atmosfera deletéria há tempos instaurada. O destino da Terra é avançar rumo à regeneração de sua natureza física e das consciências nela encarnadas. Vibrem amor, alegria e esperança em dias melhores. Recorram ao Pai rogando-lhe paciência, equilíbrio e sabedoria, ante os desafios ora apresentados. Tudo está previsto e todos detêm as ferramentas necessárias para transpor esses tempos conturbados. Elevem suas mentes e seus corações ao infinito. Distribuam amor e esperança por onde caminharem. Atuem em favor da verdade, dos bons pensamentos e sentimentos nobres. Recorram ao Cristo e Ele não vos abandonará. Luiz? Então, meus irmãos, após essa leitura que nos remete a uma reflexão, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre amado e Irmão maior, aos mentores do nosso Grupo Espírita Caminho de Amor e de Luz, e agradecer esse momento, essa oportunidade de estarmos aqui juntos, nesse momento de maneira virtual, mas acreditamos que
todos interligados nesse ideal, nesse pensamento. Os nossos benfeitores da nossa casa espírita de endereço físico certamente estão de lá no nosso ninho, né? Ninho de luz, como dizemos, né? A vibrar energias a todas as famílias aqui interligadas, a todos os irmãos que estão nesse momento aqui, e, consequentemente, também aos seus familiares e amigos. Então, a gente agradece a Deus por esse momento, por essa oportunidade de podermos, mesmo nesse momento de pandemia, podemos estar aprendendo um pouquinho mais com essa doutrina e ainda agradecendo já de imediato o nosso irmão Emanuel Bonazza, do Centro Espírita Consolador Prometido da Içara, que vai nos brindar com a palestra Cura Espiritual. Então, nós vamos deixar a palavra a cargo, então, a partir de agora, do nosso irmão, toda a sua a palestra. Obrigado. Boa noite. Muito obrigado pelo convite, por se lembrarem de mim. Conta-nos André Luiz, no livro Missionários da Luz, que certa vez ele acompanhou uma família de volta para casa após uma atividade de estudo e mediunidade na casa espírita. Era a mãe acompanhada dos seus 2 filhos, um rapaz e uma moça. Eles eram frequentadores assíduos dessa atividade e estavam muito entusiasmados logo que saíram. Eles comentavam que se sentiam muito bem por causa daquele momento, que era como se tivessem sido aliviados de um pesado fardo, e lembrando todos os benefícios que a doutrina espírita trazia para suas vidas. André Luiz viu uma agradável luz emanando dos 3 nas ruas escurecidas das proximidades. Mas 3 espíritos de aspecto sombrio, pelo baixo padrão vibratório, os esperavam do lado de fora da casa espírita. Uma dessas entidades se aproximou da mãe, conseguindo sintonizar com grande facilidade. O delicado brilho de que ela era portadora se apagou quase instantaneamente, e a senhora passou a reclamar da vida, dizendo que a vida era muito difícil, que ela gostaria de conservar esse bom ânimo nas lutas do dia a dia, mas que desanimava muito facilmente. As 2 outras entidades sombrias aproximaram-se agora do rapaz e o mesmo fenômeno aconteceu. Em um instante, ele perdeu toda a luz e sintonizou com as reclamações da mãe, dizendo: "É verdade, mãe, mas comigo é ainda pior. Você sofre com tristeza e ansiedade, mas e eu? Que me casei há pouco tempo, estou sempre tomado pelas piores tentações?" A história do moço, segundo consta no livro, é a seguinte: ele tinha se casado há apenas 8 meses. E mesmo assim ele era frequentador dos prostíbulos da cidade. E adquiriu esses 2 companheiros sombrios por pura afinidade nesses lugares. O espírito que acompanhava a mãe era o seu ex-esposo, que teve uma vida puramente material. Alexandre, o espírito orientador de André Luiz, aproximou-se da menina, que era quem mantinha suas boas vibrações, e passou a intuí-la. A sintonia era tão perfeita que era como se ele falasse através dos lábios dela. E ela deu as melhores orientações possíveis, os conselhos mais sensatos. Sabe qual foi a reação da mãe e do filho? Mais ou menos assim: "Ai, minha filha, você é tão jovem, não conhece ainda as dificuldades da vida", disse a mãe. E o irmão: "Sim, quando você passar pelas minhas experiências, verá o quanto é desafiador resistir às tentações." André Luiz ficou pasmo e perguntou a Alexandre: "Não poderíamos simplesmente afastar esses espíritos sombrios, Alexandre?" "Mas André, nós já tentamos isso. O que aconteceu foi que a senhora passou a reclamar de muitas saudades do esposo. E o rapaz dizia para si mesmo a todo momento que se sentia menos homem. Nesse estado de ânimo, os encarnados estavam provocando uma poderosa invocação das entidades. André Luiz não se deu por vencido e perguntou a Alexandre: "E se nós doutrinarmos essas entidades sombrias, levando-as ao caminho do bem?" "Nós estamos fazendo isso, André", respondeu Alexandre.
Só que os encarnados estão se comportando como poderosos ímãs de atração ao comportamento vicioso, de modo que o progresso nesse sentido é muito lento. Se a gente prestar atenção nessa narrativa, vamos perceber que fica difícil de apontar os culpados, né? Será que a culpa pelo desânimo da mãe, pelo adultério do filho, é dos espíritos sombrios que se ligaram a eles? Ou será que a culpa dos espíritos terem se ligado a eles é a forte atração que os encarnados exerciam, essa invocação poderosa? Onde é a causa do problema? Vamos fazer um exercício de imaginação agora. Imagine que você, de uma hora para outra, decida começar uma criação de porcos. E, para tanto, você constrói um chiqueirinho rudimentar no seu quintal e não toma os mínimos cuidados sanitários. Depois de algum tempo, você percebe que algo começa a incomodar. Parecem muitas moscas. Te perturbam em todos os cômodos, durante todos os afazeres dentro da sua residência. A pergunta: problema são as moscas? Ou o problema é a criação inadequada de porcos? Suponha que a gente decida atacar esse problema das moscas instalando telas anti-moscas em nossas janelas e portas. Resolvemos o problema? Vai acontecer um dia de esquecer uma frestinha aberta? Vai permanecer o mau cheiro, risco à saúde, reclamação do vizinho? O que de fato vai resolver esse problema? Se a gente pensar bem, a gente vai chegar à conclusão que não são as moscas que causaram a sujeira. Elas são atraídas pela sujeira. E uma vez que a mosca chega onde está a sujeira, ela piora a situação. Espalha a sujeira, espalha o incômodo, espalha as doenças. E de forma muito semelhante acontece nos casos de influenciação espiritual. Não faz sentido nós rogarmos a Deus pelo afastamento dos nossos perseguidores se a gente não está disposto a limpar a sujeira da nossa alma. A gente não vai pensar que esse recurso de afastar os obsessores já não foi empregado diversas vezes em nosso benefício. Como na narração de André Luiz. Mas o que a gente faz? A gente chama de volta os perseguidores. E a verdade inconveniente aqui é porque a gente chama eles de volta porque o concurso deles na realização das nossas más inclinações nos satisfaz. Nesses casos de influenciação espiritual, a solução não é atacar os maus espíritos, mas descobrir o que os está atraindo. E o que atrai os maus espíritos é a nossa mania de dedicar quase a totalidade do nosso tempo disponível na satisfação das nossas más inclinações. E é esse o ponto de partida para a chamada cura espiritual, conhecer a causa principal do problema. Como não podia deixar de ser, porque o espiritismo é uma ferramenta de autoaperfeiçoamento, Kardec abordou profundamente esse tema nas obras básicas. Eu gosto muito de uma comparação que os espíritos superiores fazem na questão 908 do Livro dos Espíritos. A pergunta é: como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Os espíritos superiores compararam as paixões a um cavalo, a um corcel, que era um meio de transporte usual da época, que é uma coisa muito útil, né? Em curtas distâncias, acelera todos os seus afazeres, conserva a sua energia para não se cansar numa viagem longa, isso quando está sob o seu controle. Mas se o cavalo sai em disparada, começa a pular, dá coice, aí vira um problema. Então eles definiram uma paixão boa de uma paixão ruim da seguinte forma, abre aspas: uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outrem. Fecha aspas. Depois de explicar isso, Kardec pergunta na questão 909 se é possível que a gente vença as nossas más paixões pelos nossos próprios esforços. A questão é: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E a resposta é sim,
e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços, fecha aspas. Essa é a resposta dos espíritos. E para completar essa dúvida, Kardec pergunta na próxima questão se a gente pode achar ajuda eficaz dos espíritos para combater as nossas más paixões. E os espíritos dizem o seguinte: se a gente pedir a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, porquanto é essa a missão deles. Eu acho muito legal a gente ler que a missão dos bons espíritos é nos auxiliar a triunfar sobre as más paixões. Só que Kardec conhecia bem a natureza humana. E acho que antevendo a reação das pessoas à questão 909, que falava que a gente poderia vencer as nossas más inclinações com pouco esforço, ele faz uma pergunta nesse sentido na questão 911. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? E da resposta que os espíritos deram, eu vou separar apenas uma frase que é suficiente para a gente entender a opinião dos espíritos superiores a respeito dessa questão. Abre aspas. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas. Fecha aspas. E eu não vou comentar isso, porque para mim é como um soco no estômago. Até agora a gente não chegou na raiz do problema, nem na solução. A gente costuma buscar a solução para os problemas espirituais na casa espírita, às vezes em outros templos espiritualistas, às vezes com ajuda especializada, por meio de um psicólogo. E todos esses meios são muito válidos e podem nos ajudar muito. Mas a verdadeira cura passa impreterivelmente pelo autoconhecimento. Por mais que possa parecer ilógico falar de cura sem que a gente tenha chegado ainda no problema, vamos trazer à tona algo que é fundamental nesse sentido. Vamos visitar o item 8 do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Verdadeira pureza, mãos não lavadas. Isso. Então os escribas e os fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Jesus lhes respondeu: por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs este mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe. E este outro: seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei, ainda que depois não honre nem assista a seu pai ou a sua mãe. Tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Aqui o comentário é o seguinte: pela lei mosaica, os filhos eram obrigados a cuidar dos pais na velhice, provendo as necessidades materiais. Mas pela tradição, eles diziam que todo o dinheiro que eles ofereciam nos templos já era o cumprimento dessa lei, porque Deus então iria cuidar dos pais por eles. O objetivo de Jesus aqui era mostrar que algumas vezes as tradições e costumes se colocam frontalmente contra as leis de Deus. Vamos prosseguir com a leitura. Jesus continuou: hipócritas, bem profetizou de vós Isaías quando disse: este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. É em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, disse: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca é que o macula. O que sai da boca procede do coração e é o que torna impuro o homem. Porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver lavado as mãos não é o que o torna impuro. Então aproximaram-se dele
disseram-lhe seus discípulos: sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: arrancada será toda planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-os. São cegos que conduzem cegos, se um cego conduz outro, caem ambos no fosso. Os escribas eram aqueles que tinham o trabalho de escrever, interpretar e explicar a lei para o povo. Eram chamados doutores da lei. Eles colocavam-se como contrários a qualquer tipo de inovações. E os fariseus compartilhavam dos princípios dos escribas e por isso eram constantemente citados juntos. Eram profundamente arraigados às escrituras. Justificavam cada ato com os textos das leis mosaicas. Por isso eles tinham costumes sociais exteriores severos. Em público, o povo os respeitava. Mas no privado, o comportamento deles costumava ser bem diferente. E quase todos os costumes do povo judeu eram editados pelos escribas com base na lei de Moisés. Por exemplo, o que eles comiam, quando podiam comer, de que forma, como adorar a Deus, como fazer higiene, tudo estava previsto na lei. Isso resultava numa série de práticas ritualísticas exteriores, ou como diz Kardec, abre aspas, como fosse muito mais fácil lavar as mãos do que expurgar o coração, iludiram-se a si próprios os homens, fecha aspas. Às vezes, a gente se comporta igualmente, acaba encarando a nossa religiosidade como ritual. A gente vem todas as semanas, ouve a palestra, recebe o passe, toma água fluidificada, às vezes com a cabeça em outro lugar e vai embora. Mesmo assim, a gente recebe o benefício, né? Estamos num lugar repleto de energias boas, somos amparados pelos espíritos superiores. Mas se a gente se tornar ativo nesse processo, meditar sobre a palestra, ver o que cabe na nossa vida ou não, se concentrar na hora do passe, tomar água fluidificada mentalizando a cura, esse benefício vai ser multiplicado por muitas vezes. Não fazer de forma mecânica, mas entendendo o porquê de cada prática. Como eu disse antes, é fundamental que a gente procure saber exatamente qual o problema para o qual nós devemos buscar a solução aqui na casa espírita. Às vezes a gente se queixa de coisas que na verdade nos fazem bem. E para ilustrar isso, eu trago uma historinha do livro Tem de Bom Ânimo, pelo espírito irmão José, psicografia de Chico Xavier e Carlos Antônio Bacelli. O título é A Pergunta do Guia. Maria Rita era médium de incorporação. Embora os achaques constantes, era devotada ao serviço. Trabalhava com afinco, organizando a sopa que o centro espírita oferecia aos mais carentes. Confeccionava enxovais para os recém-nascidos, aplicava passes aos enfermos, orientava os jovens. No entanto, estava sempre atormentada por muitas dores, distúrbios estomacais, cefaleias, reumatismo. Um dia, logo após deitar-se, saiu de forma consciente do corpo, encontrando-se com Logogrifo, o vigilante guia espiritual que lhe orientava as atividades da terra. Bondoso amigo, principiou por dizer a serva do bem, eu tenho feito o que eu posso. Luto comigo mesma para perseverar na tarefa, mas o meu fardo pesa muito. Peço-lhe que interceda por minha saúde, pois estou cansada de médicos e remédios. E meio sem jeito, arrematou. Será que já não tenho merecimento suficiente para me livrar de vez dos males que me atormentam? Fitando-a sorridente e afável, o protetor simplesmente indaga. Minha irmã, e se você se liberasse dessas pequeninas indisposições orgânicas que a mantêm vinculada à fé, distanciando-se do caminho em que vem cumprindo com fidelidade os deveres que competem? Dona Maria Rita nada respondeu. Contudo, dali para frente, o seu semblante antes carregado e taciturno iluminou-se de uma nova alegria. É comum que as nossas indisposições físicas crônicas, dificuldades materiais, as responsabilidades pelo cuidado com a saúde de parentes debilitados, pelo cuidado com a educação de filhos especiais, é comum que todas essas coisas, das quais nós reclamamos tanto,
e que julgamos um fardo muito pesado em nossas vidas, sejam na verdade o freio pelo qual nós imploramos antes de encarnar e que está impedindo a nossa ruína. Acreditem, não fosse por isso, talvez a gente mergulharia de cabeça nos prazeres e ilusões do mundo material. Talvez esqueceríamos completamente do nosso lado espiritual. Sem atribulações, talvez a gente não estivesse aqui hoje, mas talvez bebendo, festando, desperdiçando nossa energia vital em qualquer coisa. A providência é sábia. E a missão dos bons espíritos é nos ajudar com as duas más paixões. Então cabe a nós, finalmente, entender exatamente qual o grande problema em nossas vidas, a fim de que destinemos todos os nossos esforços na solução dele. Porque então, os outros incômodos começarão a desaparecer naturalmente. E, no Espiritismo, não há dúvidas sobre qual é esse grande problema. Vamos focar nossa atenção na leitura da questão 913 do Livro dos Espíritos. Segundo o Marlon Reikdal, esta aqui é uma questão chave no que tange ao nosso autoaperfeiçoamento. Questão 913. Traz a filosofia espírita com relação ao nosso autoconhecimento, autoaperfeiçoamento. A pergunta é: dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Da resposta a essa pergunta, a gente vai tirar 4 informações muito importantes para nós. Começamos com a primeira informação. Os espíritos começam respondendo: temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Então, a primeira informação dessa pergunta, dentre os vícios, qual o mais radical é o egoísmo. Do egoísmo deriva todo o mal. Primeira informação, o egoísmo é o pior de todos os nossos vícios. Dando prosseguimento à leitura da resposta, a gente vai chegar à segunda informação. Então, os espíritos dizem: estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Então, a segunda informação é que por trás de todos os nossos vícios, todas as nossas imperfeições, a nossa agressividade, nossa compulsão alimentar, compulsão sexual, por trás de tudo isso tem um egoísmo. E a terceira informação, continuando a leitura: por mais que lhes deis combate aos nossos outros vícios, não chegareis a extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz, porquanto não lhe houverdes destruído a causa. Então, a terceira informação dessa pergunta é que não adianta a gente combater a nossa agressividade, os nossos outros vícios, se a gente não combater antes o egoísmo. A gente não vai conseguir nos livrar delas. Talvez a gente consiga esconder, sabe, ter um comportamento menos agressivo, mas aquela coisa fica dentro da gente, às vezes explode através de uma doença psicossomática, através de um surto de agressividade. A gente tem que ir atrás do egoísmo. E a quarta informação, ela está no fim da resposta. Vou continuar a leitura. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser desde esta vida ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo o sentimento de egoísmo. E agora, a última informação dessa pergunta. Visto ser o egoísmo incompatível com justiça, o amor e a caridade, ele neutraliza todas as outras qualidades. A quarta informação que a gente tira dessa resposta é que o egoísmo neutraliza todas as outras qualidades que a gente tem, a caridade, o amor. Então, 4 informações muito importantes. O egoísmo, causa principal de todos os nossos males. O egoísmo está por trás de todos os nossos vícios. Se a gente não combater o egoísmo, não adianta tentar lidar com os outros vícios. E o egoísmo neutraliza as outras qualidades. Lembram-se das mãos não lavadas? Item 8 do capítulo 8. Os fariseus não ajudavam os pais, mas eles faziam os seus compromissos religiosos, davam dinheiro lá no templo e os pais deixavam de lado. Então,
Por puro egoísmo eles faziam isso, para se aparecerem bem, estarem bem perante a sociedade. E por isso, por esse egoísmo, essa caridade que eles davam lá no templo, ela era completamente neutralizada. E é esse o problema. O egoísmo, Kardec sabia que o fundamento do egoísmo é o interesse pessoal. E que era muito difícil eliminá-lo do coração humano. Tanto que ele pergunta em seguida, na questão 914, sobre como seria possível eliminar o egoísmo dos nossos corações. E os espíritos superiores nos deixaram uma pertinente ideia para como combater o egoísmo. Dizem eles que à medida que nós nos instruímos sobre as questões espirituais, menos valor nós damos às questões materiais. E depois eles dizem que é necessário que a gente reforme as instituições humanas, que para eles parece que as instituições têm o objetivo de estimular e incitar o egoísmo. E apontam como solução para isso modificar a educação. O primeiro passo que nos compete, a gente está dando, né? A gente está se instruindo em relação às coisas espirituais. De pouquinho em pouquinho a gente internaliza esses ensinamentos e menos valor dá aos prazeres materiais. No item 11 do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Emmanuel ilustra a diferença entre caridade e egoísmo, usando o julgamento de Jesus por Pôncio Pilatos. Jesus nos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Pois quando o primeiro, o justo, vai percorrer as santas estações do seu martírio, o outro lava as mãos, dizendo: o que me importa? Animou-se a dizer aos judeus: este homem é justo, porque o quereis crucificar? E, entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. Se a caridade é o oposto do egoísmo, a prática da caridade já é uma forma da gente se libertar. É o que aconselha o Espírito Pascal, logo em seguida no Evangelho. Ele aconselha assim: começai vós por dar o exemplo. Sede caridosos para com todos indistintamente. Esforçai-vos por não atentar nos que vos olham com desdém e deixai a Deus o encargo de fazer toda a justiça. Acho que ainda não está muito claro porque eu estou falando tanto sobre egoísmo e caridade depois de ter iniciado a palestra com o tema cura espiritual. A gente está falando isso em nosso benefício, porque a chave da cura está justamente a gente dar um único passo, que é o primeiro passo. Para a gente ilustrar isso, eu meditei nos comentários de Haroldo Dutra sobre um texto de Emmanuel, no livro Fonte Viva, porque o Emmanuel pega uma única frase de Jesus e escreve uma página inteira, com uma profundidade ímpar. E a passagem evangélica a que ele se refere encontra-se em Marcos, capítulo 8, versículos de 1 a 9. A passagem se refere àquele episódio que havia uma multidão de quase 4.000 pessoas seguindo Jesus no deserto há 3 dias. E Jesus se compadeceu deles, porque eles não tinham o que comer. Então, alguns vieram de muito longe, e se eles tivessem que voltar em jejum, alguns não iriam suportar o longo caminho de volta. Mas os discípulos perguntaram: Jesus, como alguém poderá saciar essa multidão com pão aqui no deserto? E aqui que vem a fala que Emmanuel pensou. Jesus perguntou aos discípulos: quantos pães tendes? No fim dessa história a gente conhece, né? Eles tinham 7 pães, os peixinhos, e com isso Jesus alimentou as 4.000 pessoas, encheu 7 cestos, a multidão se saciou e ainda sobrou comida em abundância. A pergunta que Emmanuel faz nessa passagem é a seguinte: será que Jesus não conseguiria alimentar a multidão sem o concurso dos 7 pães? Nós aqui sempre estamos pedindo a ajuda dos benfeitores, de Jesus, de Deus, mas a voz do Mestre, nos diz Emmanuel, continua ressoando inesquecível. Que tendes vós? A usina de energia mais poderosa precisa que você tenha um interruptor no seu humilde quarto para que possa trazer a luz até você. Depois de fazer essa comparação, Emmanuel conclui assim: apresentemos a Jesus algumas reduzidas migalhas de esforço próprio, estejamos convictos de que o Senhor fará o resto. É necessário que a gente dê o primeiro passo em nosso favor. Depois,
Deus nos carrega. Vejam, apesar de eu ter reduzido todo o esforço necessário para a gente conseguir melhorar, há um único passo, essa parte prática ainda está um pouco nebulosa. Né? Que passo é esse? Nós que buscamos o Espiritismo para reaver o equilíbrio, a gente tem que saber que o Espiritismo é um meio excepcional para alcançar esse objetivo. Mas é importante também ver o ponto principal dentro da doutrina que engloba essa possibilidade. Se a gente quer conquistar a saúde mental, saúde emocional, saúde do corpo, a gente vai ter que encarar o Espiritismo como uma ferramenta de autoburilamento, de reforma íntima. E quando eu evoco essa expressão reforma íntima, eu não estou dizendo a gente fazer uma simples troca de comportamentos, trocar um comportamento mais agressivo, por exemplo, mais sensual, por algo mais aceitável. Nem o palestrante, nem a pessoa do atendimento fraterno, nem o espírito protetor, ninguém espera que a gente se torne perfeito hoje, nem amanhã, nem no próximo século, talvez nem no próximo milênio. Mas o importante é que a gente comece a se movimentar. Como? Dando um único passo na direção da nossa reforma íntima, que ao mesmo tempo que é dificílima realizá-la na sua plenitude, ela é extremamente fácil de começar. E a pista sobre o que é esse primeiro passo a gente encontra na questão 919 de O Livro dos Espíritos. A pergunta é: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Resposta mais curta que a pergunta. Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Mas Kardec conhecia essa máxima. Daí, eu sei disso, mas como que eu vou conseguir esse autoconhecimento? Pergunta. E agora que o Espírito Santo Agostinho nos dá a receita para a gente iniciar a reforma íntima. Não é difícil. Vai tomar aí no máximo uns 20 minutos do nosso dia, todos os dias. E a gente costuma jogar fora mais ou menos umas 10 vezes isso todos os dias nas redes sociais, né? Então, do que disse Santo Agostinho, vou fazer um passo a passo aqui. Primeiro, a gente vai ter que incorporar em nossa rotina pelo menos uma oração diária. Santo Agostinho fazia no fim do dia, antes de dormir, é mais tranquilo, não tem interrupções. Por isso é o melhor momento para a maioria das pessoas. Mas vai funcionar igualmente bem em qualquer horário em que a gente consiga um momento de tranquilidade, um momento de solidão. E eu dou uma dica aqui: se a gente vai fazer esse procedimento antes de dormir, não faça deitado, porque senão você não termina nem o primeiro Pai Nosso e já está no sono profundo. Então posicione-se sentado, confortavelmente, e comece a sua prática de autoconhecimento. Respira lenta e profundamente algumas vezes. Talvez, se você recitar um Pai Nosso, te ajuda a se concentrar mais. E agora é que a coisa vai começar. Santo Agostinho passava todo o seu dia limpo pela memória e depois perguntava: deixei de cumprir alguma obrigação hoje? Pergunte para si mesmo. Dei motivo para alguém se queixar de mim hoje? Medite se você deu e passe para a próxima pergunta. Com que objetivo eu procedi em tal ou qual circunstância? E a última pergunta que Santo Agostinho fazia era: eu fiz alguma coisa que não teria coragem de confessar? As 4 perguntas para a gente fazer para a gente mesmo. Deixei de cumprir alguma obrigação? Dei motivo para alguém se queixar de mim? Com que objetivo eu procedi em tal ou qual circunstância? Fiz alguma coisa que não teria coragem de confessar? Agostinho sabia que tem armadilhas nessa autoanálise. Ele deu como exemplo o avarento, que não se julga avarento. Ele diz que é econômico e previdente. Mas Santo Agostinho também nos deu o meio infalível para a gente não cometer esses altos enganos. Ele disse: pergunte-se a si mesmo, se essa ação fosse cometida por outra pessoa, eu censuraria? Ficou na dúvida ainda?
pergunte para outras pessoas em que você confia o que elas pensam sobre essa questão. E depois, o que não pode faltar. Lembram-se da questão 910? A missão dos bons espíritos é nos ajudar com as nossas más inclinações. Então, Santo Agostinho aqui reforça isso, nos dizendo para que a gente rogue a Deus e a nosso anjo da guarda para que nos esclareça. Ele diz que com certeza seremos assistidos adquirindo grande força para nos aperfeiçoar. Fazendo isso, só 20 minutos do nosso dia, a gente está dando esse primeiro passo na direção do nosso auto-melhoramento, do nosso autoconhecimento e, enfim, da nossa cura espiritual. Talvez a gente não consiga aquilo que pede todos os dias, livrar daqueles fardos pesados. Mas se a gente fizer isso, a forma como a gente encara os problemas acaba mudando tanto que alguns desses problemas passam sequer a nos atormentar mais. Gente, eu agradeço muito o convite, era essa a mensagem da noite. Boa noite, muito obrigado pela atenção. Ô, Emmanuel, vamos esperar um pouquinho, agradecer, quero fazer só algumas colocações nas tuas palavras, assim, agradecer imensamente. Você deixou bem claro, assim, que a cura praticamente depende de cada um de nós, né? Quando nós percebemos que está dentro de nós todo ali o material que a gente precisa trabalhar, porque muitas vezes a gente fica aquela história de sempre ver os defeitos nos outros, mas quando a gente olha para dentro de si, vai perceber, né? Então, aquilo que a gente passa, falasse na questão ali da doença, quando a pessoa pede muitas vezes em oração para se livrar da doença, de repente ela se é atendido o pedido dela, muitas vezes é a perdição dela, porque ela pode achar que está tudo bem, se enveredar, muitas vezes fugir daquilo que ela poderia estar realmente ajudando a se transformar nesse momento, né? Se vivemos muitas vezes com deficiências físicas de todos os gêneros, né? Muitas vezes, quando se facilita demais, a gente muitas vezes, não, agora está tudo bem, eu estou bem, não preciso mais de ajuda de ninguém, aí volta-se numa rotina, muitas vezes, que se entrega a todos os prazeres, as coisas materiais, e esquece, muitas vezes, que a gente vem aqui com compromisso, realmente, de buscar essa cura, tanto física quanto espiritual, né? É aquela história que muitas pessoas procuram, muitas vezes, seja qual religião for, para o seu abrigo na hora da dor, e na hora que está tudo bem se afasta, né? Então, eles costumam dizer que as pessoas ou vão pelo amor ou vão pela dor, na busca, né? nesse processo, muitas vezes, de estar procurando se ajudar e a se melhorar, né? Então, é importante realmente que a gente olhe para dentro de nós e muitas vezes até agradeça de estar sofrendo naquele momento, e que aquele sofrimento muitas vezes é um aprendizado, né? Que a gente pode estar, de repente, poupando muitas situações piores no futuro, né? A gente nunca deve maldizer, muitas vezes, então, o fato de, às vezes, estarmos passando uma dificuldade financeira, de relacionamento, de doença, perda de emprego, perda de familiares, a gente sempre acha que Deus é injusto e reclama das coisas, e isso não vai facilitar em nada aquela nossa cura, a nossa reformulação, a nosso equilíbrio, né? Então, temos que ter paciência, olhar para dentro de nós e procurar fazer essas reflexões. Agradecemos, então, bastante a tua leitura, a tua interpretação e o teu recado que você deixou para nós nessa noite de hoje. E nós vamos, então, agora preparar o pessoal, nesse instante, que pedimos que você fique mais um pouquinho entre nós, né? Porque vem agora, então, a nossa irmã Andréia está se preparando ali para fazer a irradiação final. Aí sim, então, nós vamos estar encerrando o nosso trabalho da noite de hoje. Então, já fica aqui o meu abraço a você e a todos os presentes, os agradecimentos aí pelo tema de hoje, né? E que a gente reflita bastante no que foi dito. Muito obrigado. E a Andréia, fique à vontade também. Boa noite a todos.
Então, seguindo a nossa reunião, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, direcionar os nossos corações amorosamente aos nossos irmãos, que não pode estar na reunião conosco, que nem sabe que nós estamos em reunião hoje, né? Vamos rogar ao Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, para que envie sempre os bons espíritos para nos assistir, que envie também aos nossos irmãos necessitados de luz, de saúde física, de saúde espiritual, de saúde de qualquer necessidade que for. E que as preces que nós elaborarmos em nossos pensamentos ou em nossos corações, elas atinjam todos esses irmãos, né? Que nós vamos estar em pensamentos agora. São os nossos irmãos que estão nos hospitais, que estão passando por todos os tipos de doenças. Doenças terminais, doenças iniciais, doenças como a Covid, que está assolando o nosso mundo todo. E todas as outras doenças que a gente não consegue nem imaginar que existam, né? As casas de repouso. Os nossos irmãos que nem em casa têm, que vivem na rua, que hoje passam frio, fome. Cada um dos nossos lares, que essas orações cheguem a cada um dos nossos lares, dos lares das pessoas que conhecemos, das pessoas que desconhecemos, das pessoas que estão ligadas a nós de uma maneira espiritual, seja nessa ou em outras encarnações. Para todos os nossos irmãos que estão nos presídios, para os andarilhos, para os irmãos adoentados mentalmente, para que nossas preces possam afastar deles todos os males, que eles possam receber um pouquinho de paz, um pouquinho de luz, um pouquinho de energia positiva, um pouquinho do nosso amor, um pouquinho de tudo que nós temos para doar nesse momento, né? Que eles possam afastar os maus espíritos, aqueles que podem nos induzir ao erro, que o nosso irmão acabou de falar. Que às vezes a gente acha que só um espírito está sendo maledicente com a gente, mas a gente também não vigia nossos pensamentos, não ora diariamente. Não é agradecido, né? Não é grato pelo que nós temos, quando tantos não têm nada. E que Deus possa ainda nos conceder a luz necessária para que nós podamos distinguir a verdade da falsidade. E queremos agradecer também aos bons espíritos que podem sempre estar conosco, nos intuem, nos inspiram, nos colocam sempre no caminho do bem, para que a gente sempre perceba, tenha o feeling de poder perceber esse pequeno gesto, essa pequena centelhinha que está ali e que é uma grande coisa, que é uma grande energia que a gente pode doar para todas as outras pessoas. Que sejamos sempre gratos, sempre agradecidos, sempre amorosos, que tenhamos sempre uma palavra amiga, uma palavra de conforto e que possamos sempre praticar o bem e o amor ao próximo. Desejamos nossa instituição espírita, todos os espíritos bons, os espíritos que ainda estão em evolução, e todos eles possam receber as nossas preces, os nossos desejos de melhora, todos eles possam receber essas instruções claramente, que elas sejam entendidas, mesmo pelos espíritos sofredores, né?
que os que estão no vício consigam abrir uma luzinha e entender que este é um momento de transgredir, de partir para outra vida, de evoluir, de sair desta questão e partir para uma vida bem melhor, ou para uma vida de menos dor, que seja. E assim nós agradecemos a Deus, aos espíritos que estão sempre conosco, nos auxiliando, nos orientando, e a todos aos seres espirituais também encarnados, né, que dão a sua energia para que tudo aconteça. E assim eu declaro assim, essa reunião encerrada, e para todos nós pedimos a misericórdia de Deus, que assim seja. Boa noite a todos. Muito obrigada.